Quando os vegetais realizam a fotossíntese, transformam a matéria inorgânica em glicose, que é a fonte de energia para a biossíntese de toda a matéria orgânica. Além disso, a fotossíntese retira do meio ambiente o gás carbônico e fornece todo o oxigênio livre da atmosfera e hidrosfera. Desta maneira, os vegetais são imprescindíveis à vida do planeta. Eles fornecem a matéria-prima, combustível e comburente para a manutenção de todos os seres vivos do planeta. Oi, turma. Alô, Fanny. Vejam a importância da aula de hoje. Nós vamos falar da fotossíntese. Fotossíntese que vem a ser, vamos dizer, uma das funções mais importantes do vegetal. Por que função importante desse vegetal? Vejam que o vegetal, ele vai produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Ele vai produzir glicose, ele vai produzir oxigênio. Vejam, ele vai produzir o combustível para todos os seres vivos manter-se vivos. Vai produzir o oxigênio, que é o comburente, que vai poder fazer a queima deste combustível para a produção de energia vital. Então, é importante por demais esse mecanismo de fotossíntese. Vejam lá. A fotossíntese vem a ser, então, a síntese de matéria orgânica. Vejam, matéria orgânica. A partir do quê? De matéria inorgânica. Para fazer essa síntese de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, vai ser necessário energia. Que energia é essa? Energia luminosa. E vai precisar existir alguma coisa que capte essa energia e possa transformar a energia em energia química, em energia de substâncias químicas. Esta substância é a clorofila. A clorofila, então, vai dar aos vegetais a condição, então, de fazer a fotossíntese. Do que será necessário, então, para que se faça a fotossíntese? A fotossíntese precisa de matérias inorgânicas. Quais são as matérias inorgânicas? Água, gás carbônico. E precisa de energia. Qual é a energia? A energia luminosa. Vejam, com a energia luminosa, o gás carbônico que existe na atmosfera e a água que vem a partir das raízes da seiva bruta, as folhas, que é o órgão sede da fotossíntese, é onde ocorre a maior quantidade de fotossíntese, vai ser possível fazer a síntese destas matérias orgânicas. Mas nós devemos sempre ter em mente, nós devemos sempre saber a equação química da fotossíntese. Que equação química é essa? Nós vamos ver os reagentes e os produtos. Devemos saber aonde ocorre, em que lugar da célula e em que organoide celular. Vejamos aqui. A fotossíntese vai utilizar 12 moléculas de água, 6 moléculas de gás carbônico, em presença de luz e clorofila, para produzir glicose. C6H12O6 é glicose. Vai produzir alguma água de retorno e vai liberar na atmosfera o oxigênio. Vejam a importância. Devemos lembrar que o oxigênio da água, este oxigênio, é que vai ser liberado na atmosfera. Vejam, o oxigênio do gás carbônico utilizado vai ser utilizado para fazer glicose. E alguma parte desse oxigênio vai retornar em forma de moléculas de água. Lembremos, a folha, o órgão sede da fotossíntese. Dentro da célula vegetal, nós vamos ter estas organelas que nós vamos chamar de cloroplastos. Dentro dos cloroplastos
vai existir a clorofila nesses pequenos discos que existem no cloroplasto. Cada disco deste é chamado de granum. Cada conjunto de grânum é uma graná. O grânum, ou tilacoide, tem a clorofila que vai fazer a fotossíntese. Como qualquer reação orgânica, é necessário que existam em quantidades suficientes a todos os fatores que vão entrar nela. Todos os reagentes, toda a energia. Qualquer reação orgânica tem os seus fatores que nós chamamos fatores limitantes. Que vem ser aquele fator limitante? É aquele fator que impede uma reação de ser mais rápida. Normalmente é aquele fator que tem em menor quantidade disponível para essa reação. Devemos guardar isso daí. Guardem. Fator limitante de reação. É o fator que impede que a reação seja mais rápida. Não impedindo, sendo contra a reação, mas estando em falta. Podemos dizer então que o fator limitante de reação é aquele que aparece em menor quantidade para esta reação química. A fotossíntese tem os seus fatores limitantes. E é importante quando nós conseguimos controlar um destes fatores limitantes. Nós podemos controlar muito bem em plantas que estejam, por exemplo, em estufas. Eu posso controlar um dos fatores limitantes mais importantes, que é a luz. A quantidade de luz cedida ao vegetal. Nós podemos ter em uma estufa um tipo de controle luminoso. Eu vou ter um potenciômetro em que eu vou aumentando a quantidade de luz. Eu posso medir a velocidade com que uma planta está fazendo a fotossíntese. Como? Nós vimos, o vegetal, ele absorve água e elimina oxigênio. E também absorve gás carbônico. Se eu controlar a velocidade com que um vegetal absorve o gás carbônico ou como ele elimina o oxigênio, eu estou vendo como esse vegetal ele está respondendo à quantidade de luz. Vejam, eu posso elaborar um gráfico a partir disso. Vamos ver? Quando eu tenho uma intensidade luminosa, aqui nesse I, eu tenho intensidade luminosa. Aqui, na abscissa, eu vou ter a quantidade de luz. 0 de luz e aqui, grande quantidade de luz. E na ordenada, vamos ter a velocidade de reação. Se não tenho nenhuma luz, eu não terei velocidade nenhuma. Quando eu coloco um pouco de luz, eu vou ter uma velocidade maior. Até que eu chego em um ponto que eu vou chamar de ponto de saturação luminoso, em que eu tenho o máximo rendimento da fotossíntese. A partir daí, a fotossíntese vai ocorrer sempre de uma maneira uniforme. Por quê? Podemos imaginar que não exista mais clorofila suficiente para existir a fotossíntese. Mas também não é só a luz que é importante para a fotossíntese. Temos outros fatores limitantes. Quais são eles? Vamos ver? Os fatores limitantes da fotossíntese. Primeiro é a intensidade luminosa. Temos também a concentração de gás carbônico e a quantidade de água. Se eu tenho, porque eles são os reagentes. E tenho também a temperatura. A temperatura é muito importante porque eu tenho uma parte enzimática de reação da fotossíntese.
Academicamente, nós poderemos fazer a fotossíntese separar-se em duas partes. Duas partes que deveriam ser a fase luminosa e a fase de escuro. Fase de claro, fase de escuro. Ou então, fase fotoquímica e fase química. O que cada uma destas fases irá fazer? Vamos ver? A fase fotoquímica vai depender da luz. Ela não depende da temperatura. A água vai ser utilizada nessa primeira fase e produz o oxigênio. Vejam, eu utilizei a água e produzi oxigênio. Está faltando utilizar o gás carbônico, produzir glicose para eu fechar a equação. Isso vai ocorrer numa segunda fase, que nós chamamos fase de escura, fase fotoquímica ou fase enzimática. Vejam lá. A fase enzimática não depende da luz. Não é que o vegetal só vai fazer essa fase no escuro. Ele faz logo após a fase de claro. Mas, porém, não depende da luz. Vai depender da temperatura, porque é fase enzimática. Toda atividade de enzima depende da temperatura. Existe uma temperatura ótima. E consome o gás carbônico. E aí vai produzir a glicose e a água. Existe uma maneira de se representar essas duas fases. Quais são elas? Nós bolamos como se fosse uma pequena caixa escura cada uma dessas fases. Vejam ali. Essa primeira fase de claro utiliza água e utiliza luz, produzindo oxigênio e produzindo energia, que é ATP, produzindo também hidrogênio, que não pode ficar livre, vai ser transportado como o NADPH2. Esse NADPH2, esse hidrogênio, entra na fase enzimática, a energia entra na fase enzimática e utiliza-se o gás carbônico. O hidrogênio e o gás carbônico produz glicose e produz água, sobrando o NADP para ir buscar mais hidrogênio na fase fotoquímica e produzindo ADP para buscar mais energia na fase química. Para a hora que vem, nós iremos ver como é que fica a fotossíntese em comparação com a respiração.